Olá, queridos! Obrigado mais uma vez você aqui comigo. Mais uma aula maravilhosa. Mais uma aula que nós vamos pedir para que o Espírito Santo ministre o nosso coração. Quero te agradecer muito, muito, muito. Você que tem sido fiel. A Bia, minha noiva aí, ó. Obrigado, Bia, por estar sempre comigo aqui, sempre me ajudando, escrevendo nos comentários. Meu amigo Leonardo, meu pastor Fernando Andregueto, professor de bacharel aí de teologia. Olha, e muitas outras pessoas, a Rosemary e outras pessoas que têm aí me ajudado nesse ministério, que têm assistido, que têm contido, que têm compartilhado. Obrigado vocês que publicam nas redes sociais, no Face, no Insta. Que Deus te abençoe, tá bom? Vamos lá então, hoje já quase acabando, hein? Partindo já para os finalmente aí do terceiro trimestre, com o tema Pentateuco. Antes de mais nada, querido, eu quero me desculpar, porque muitas vezes as aulas eu fico meio afoito, eu acabo falando coisas erradas. Eu sou caipira do interior, então eu não tenho uma fala de quem é doutor, de quem é mestre nessas coisas aí. Eu sou raiz, eu sou do povo, eu sou da roça. Então eu espero que você esteja entendendo isso e me perdoe por muitas vezes gaguejar ou fazer alguma coisa, mas eu acabo deixando Deus trabalhar no meu coração, que eu fico delirando a palavra dentro de mim, degustando. Amém? Vamos orar? Querido papai, Espírito Santo, meu professor, mais uma vez eu te invoco pedindo que venha nos ajudar, venha falar em nossos corações através desta aula. Ajude-nos a entender tudo o que tem preparado para hoje, papai. Faça, Senhor, essa pessoa que está aqui comigo, Senhor, assistindo, que ela entenda, que não haja dúvidas, mas que nós possamos juntos crescer na graça e no conhecimento. Amém e amém. Vamos lá então, queridos, vamos para a nossa aula de hoje, 12ª lição, penúltima lição da revista Viver Mais, dos adolescentes de 15 a 17 anos, com um tema maravilhoso, Pentateuco. Olha, eu não sei qual aula qual classe você faz parte, mas eu sei que se você está vendo mesmo por alguns segundos, assista todas. Você vai ver falando desde lá de saindo de Gênesis até chegando aqui, ó, em Deuteronômio, quinto e último livro do Pentateuco. Vamos lá? Olha o tema disso. Moisés fala a Israel. Base bíblica, Deuteronômio do capítulo 1 ao capítulo 16. Versículo-chave: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 4, versículo 2, e vamos para o nosso pano de fundo, aquele estudinho rápido, aquelas palavras rápidas, antes de entrar na aula. Seria um pano de fundo, algo para a gente poder ter uma estruturinha um pouquinho. Tema desse estudo aqui: firmando conexões com a palavra. O Pentateuco é um conjunto de livros deixa eu pegar minha marca-texto, com conteúdo bastante denso. O que significa um conteúdo bastante denso? Bastante informações, leis, ordenanças e muitas minúcias constrói o conteúdo da legislação e a história dos hebreus. À primeira vista, fazemos uma leitura corrida de todos os livros do Pentateuco. Pode-se perceber que muitas das prescrições que foram dadas ao povo desde a saída do Egito são sempre repetidas ao longo do tempo. Por quê? Porque a repetição faz com que nós guardamos mais fácil. Pode ver que se você vai decorar um texto, como você decora? Com repetições. Por isso que ele é repetido várias e várias vezes, para ver se o povo de Deus afixa na cabeça os ensinamentos. Vamos lá. Um grande exemplo disso é o próprio Sermão de Moisés, que foi uma grande reafirmação daquilo que o povo precisava lembrar naquele momento antes da conquista da Terra Prometida. Devemos entender que o povo de Israel não passou apenas algumas semanas no deserto, antes muitos anos.
Por esse motivo, muitas vezes Moisés e posteriormente Josué necessitaram repetir as leis e a aliança de Deus com eles. Mas afinal, qual é a real importância da repetição na aprendizagem? Preste atenção nisso. Os hebreus haviam saído do Egito e precisavam de adquirir uma nova cultura. Para isso, Deus lhe entregou a lei. Mesmo assim, para que os ensinamentos fossem instituído no coração do povo, foi necessário que Moisés repetisse a legislação, ensinando-os acerca da vontade de Deus para Israel. Especialistas em educação e neurociência afirmam o valor da repetição para a aprendizagem, pois é assim que memorizamos e interiorizamos novas formas de agir e pensar. Nesse sentido, quando repetimos algo, conseguimos adquirir novos hábitos e torná-los automáticos. Para que fique mais claro, é importante entender que a estrutura do cérebro, sabendo que o pensamento, o raciocínio, a abstração, a memória e a atenção acontece mediante a comunicação entre os neurônios. O cérebro é, de forma simplória, um grande emaranhado de neurônios. Todas as informações são enviadas de um para outro por meio de estímulos nervosos. Para resumir, cada neurônio possui um centro metabólico e extremidades prolongadas, que fazem contato e transmitem impulsos para outro neurônio. Essa extremidade prolongada é chamada de axônio e é envolvida por uma camada de proteínas e lipídios que recebe o nome de bainha de mielina. A principal função desta camada é aumentar a velocidade entre os estímulos, solidificando esse novo caminho de pensamento ou ação. Quando aprendemos algo novo, forma-se uma nova conexão neural, ou seja, um novo axônio surge. Nos primeiros contatos com um novo aprendizado, ainda não há bainha de mielina. Sendo assim, não temos essa estrutura de pensamento suficiente forte. E aí entra a importância da repetição. Quanto mais repetimos aquele caminho neural, mais axônio é envolvido pela bainha mielina, consolidando esse caminho. Assim, a melhor forma de aperfeiçoar um novo padrão de pensar ou agir é por meio da repetição e da insistência. Lembra, você já deve ter visto estudos, aqueles estudos, esqueci o nome, que é para você ficar melhor. Você fica repetindo aquele monte de coisa, você acorda de manhã e fica repetindo. São ensinamentos que a Bíblia nos ensina através de Moisés. A repetição faz com que nós desenvolvamos mais inteligência. Desse modo fica claro a importância de estar sempre em contato com a Bíblia, repetir inúmeras leituras, relembrar padrões de comportamento de personagens bíblicos e aprender novas formas de agir segundo a palavra de Deus, são atitudes primordiais na construção de uma mentalidade cristã. Na prática, quanto mais pensamos e aprendemos sobre o reino de Deus e a sua justiça, mais fortalecemos a conexão que incorporam em nós, de maneira espontânea, a forma de agir e pensar que agrada a Deus. Que o nosso coração tenha prazer na lei do Senhor, para que possamos meditar nela dia e noite. Vamos lá então para a nossa lição? Todo esse texto, esse plano de fundo, foi para que você entendesse e explicasse para os teus alunos ou para as pessoas que estão aqui comigo estudando, que talvez você possa achar algumas coisas repetitivas, mas Deus fez de propósito isso, de propósito essa repetição, para que nós pudéssemos criar mais fontes de inteligência. Então, quanto mais você ler a palavra de Deus, quanto mais você meditar na palavra de Deus, daí a importância de você fazer um devocional diário. Explica para os teus alunos, a repetição ajuda. E se você for estudar a fundo, queridos, o livro de Deuteronômio, Moisés faz uma repetição das leis. Por quê? Agora ele está falando com a segunda geração. A primeira geração que havia passado pela lei morreu no deserto, por causa lá do problema dos espias. Agora era a nova geração.
A nova geração não tinha vivido no Egito, mas eles precisavam saber de novo a lei firmada até na tábua do coração. Inclusive, quando Deus chama Josué, ele fala para ele: medita dia e noite, para você ser próspero e se dar bem. É isso que nós precisamos fazer. Repita, repetições, decore versículos, isso ainda faz a diferença. Objetivos da lição: saber que Deus, além de nosso Criador, é o legislador da nossa vida. Ponto de partida: embora seja o último livro do Pentateuco, Deuteronômio não é o menos importante, pois descreve a nova oportunidade dada por Deus ao seu povo. Eu confesso, queridos, que eu amo o Deuteronômio. Depois que todos os murmuradores e rebeldes morreram, a missão de Moisés consistia em transmitir as leis de Deus para a nova geração, que estava prestes a entrar na terra prometida. Deuteronômio resume as verdades centrais e os princípios bíblicos que Moisés aprendeu nos muitos anos de íntimo relacionamento com o Senhor. Que inveja santa que eu tenho de Moisés, hein? Como era bom ser considerado amigo de Deus, dar conselhos para Deus. Esse livro traz as últimas orientações de Moisés ao povo, pois já estava próximo à sua morte. Como o foco do sermão era a obediência, Moisés relembrou tudo o que Deus tinha feito aos seus antepassados, que pela rebeldia e pela murmuração não receberam a promessa. Olha que coisa linda o ponto de partida. Vamos para a introdução? O livro de Deuteronômio narra as últimas orientações que foram dadas por Moisés aos israelitas. Esse livro traz um resumo das peregrinações de Israel pelo deserto, a repetição dos 10 mandamentos para a nova geração e as instruções de conduta na nova terra. O livro de Deuteronômio não é outra lei, mas a repetição da lei recebida por Moisés no Monte Sinai. Nas planícies de Moabe, a lei foi repetida para uma nova geração, que estava se aproximando da terra prometida. Como aquelas pessoas haviam nascido no deserto, depois que Moisés já havia entregue os seus antepassados às leis de Deus, era preciso que ouvissem os mandamentos do Senhor. Por isso Moisés recordou os feitos de Deus pelos seus antepassados, está lá em Deuteronômio capítulo 1 todinho, e os incentivou a viver segundo os padrões divinos, Deuteronômio capítulo 4. Deus não podia deixar essa nova geração entrar na terra prometida sem estar gravado no coração o Êxodo, o Número, o Levíticos, o Gênesis. Deus precisava fazer com que eles repetissem, com que eles aprendessem, com que eles voltassem a festejar. Vamos para a lição? Primeiro tópico: educando a nova geração. O livro de Deuteronômio é uma recapitulação da peregrinação dos israelitas pelo deserto. Ele relembra as dificuldades e as bênçãos que marcaram a jornada do povo de Deus. Moisés precisava contar à nova geração que herdaria Canaã. Tudo o que aconteceu desde que saíram do Monte Sinai, como Deus os tirou do cativeiro egípcios, como os fez multiplicar no deserto, como entregou os inimigos em suas mãos, dando vitória nas batalhas, como aquela nova geração também nada conhecia acerca da aliança com Deus. Era preciso que aprendesse sobre ela, a fim de usufruir dos seus benefícios. Após relatar os grandes feitos do Senhor, Moisés falou para os jovens israelitas sobre a aliança e as exigências, para que desfrutassem de todas as promessas recebidas. Ou seja, eles deveriam ser obedientes e fiéis a Deus. Com isso, Moisés estava preparando os mais jovens para entrar na terra prometida. E para isso, várias vezes, os alertou que não esquecessem a aliança que tinham com o Senhor. Olha lá em Deuteronômio 4, 21 ao 24. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês, e jurou que eu não atravessaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está lhes dando por herança. Então olha, Moisés desabafando e falando para ele: sabe por que eu não vou entrar? Porque vocês foram a causa da minha ira, e nisso eu acabei desobedecendo a Deus. Eu morrerei nessa terra, não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra.
Tenham cuidado de não esquecer da aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum, com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus é um Deus zeloso e é fogo consumidor. Olha só, que interessante, queridos. Eu gosto essa lição um pouco menor, para os jovens e para os adolescentes. Ela é para nós, professores, quando vamos aplicá-la aos alunos, ter um tempo maior para envolver os alunos nisso. Você pode perguntar para os teus alunos como é que ele faz para decorar um versículo. Ele vai dizer que é por repetição. Deus queria fazer de Israel um povo diferente, de tal maneira que, quando observados por outras nações, estas exclamassem: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Olha o versículo inteiro como é que diz. Vocês devem obedecer-lhes e cumprir-lhes, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Olha que maravilha. Deus não escolheu a mim e você para sermos burros ou com falta de sabedoria. Inclusive na carta de Tiago ele diz que se nos falta sabedoria, para pedir que do alto ele nos dá abundantemente. Deus nos fez para que o povo lá fora invejasse de nós e quisesse ser igual nós. A obediência e a fidelidade às leis de Deus seriam o diferencial na vida dos israelitas. Contudo, Moisés deixou claro que eles não deviam se vangloriar, pois não foi por mérito próprio que o Senhor os libertou do cativeiro, mas porque os amava e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Deuteronômio 7:8. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Ou seja, ele deixou bem claro: vocês saíram do Egito, mas não foi porque vocês são bons, não foi porque vocês lutaram, não foi porque vocês fizeram nada, foi meu mérito. Deus dizendo: eu tirei vocês por mérito próprio, porque eu amava e eu havia prometido que eu ia libertar vocês. Olha o que o comentarista diz: aprendemos no Pentateuco que o infinito amor de Deus escolheu Israel em Gênesis. Olha que interessante, olha o resumo do Pentateuco. Ele escolheu Israel no livro de Gênesis, livrou no livro de Êxodo, ensinou-lhe a santidade no livro de Levítico e chamou para adorar e andar dignamente em Números. Olha que interessante, consegue ter uma noção disso se você está comigo desde o começo? Será que os teus alunos conseguem fazer essa reflexão? Você consegue ensinar algo para eles? Ou perguntar para eles por que Gênesis dá a entender que Deus escolheu Israel? Por que em Êxodo dá para saber que é a libertação? Por que em Levítico é santidade? Por que em Números é adoração? Uma boa dica. Tópico 2, ensinando as leis de Deus. Deus queria o melhor para o seu povo. Por isso instituiu algumas leis para garantir que os israelitas tivessem uma vida tranquila e feliz. Olha qual era o desejo de Deus: que o povo dele tivesse uma vida tranquila e feliz. Embora pareça uma contradição estabelecer limites para Israel, foi uma demonstração do amor de Deus. Dada a circunstância, Moisés então reuniu novamente o povo para repetir os 10 mandamentos. Então os 10 mandamentos, a repetição, está lá em Deuteronômio capítulo 5, do versículo 6 ao 21. Dá uma lida aí só para você recapitular. Um registro claro da vontade de Deus para o seu povo. Os mandamentos não são uma simples lista do que se pode ou não fazer. Preste atenção, não são só regras. O Deus do Velho Testamento não é um Deus só rigoroso. Ele deu leis para que nós pudéssemos viver bem. Elas são um princípio absoluto que revelam ao homem o caráter de Deus. Tão importante que até hoje, até para um ateu, matar é crime, adulterar estraga a família. Mentir é crime, é algo danoso na vida. Nos 4 primeiros mandamentos, que tratam do relacionamento entre Deus e o homem, vemos a adoração ao Senhor
deve ser exclusiva, somente para ele. As outras nações tinham um Deus para cada situação que enfrentavam, mas Israel cabia ter apenas um único Deus. Está lá em Deuteronômio, do primeiro ao versículo 15, Deuteronômio 5, é a descrição dos 4 primeiros mandamentos, que fala sobre o relacionamento do homem com Deus. Do 6º ao 10º mandamento, Deus tratou do relacionamento do homem com o seu próximo. Está lá em Deuteronômio do 16 ao 21. Depois dessa lista extensa, Moisés salientou que o maior e mais importante dos mandamentos era amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Olha lá. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Olha, não tem outro. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Como Moisés não viveria para repetir isso à geração seguinte, ele incumbiu o próprio povo de passar todas as ordenanças da lei para os seus filhos. Deuteronômio 6:7, olha o que ele escreve: ensine-as com persistência aos seus filhos. O que é persistência? Repetição. Converse sobre elas quando estiver sentado em mesa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Como Moisés, preocupado com o povo, esse povo que um dia ele defendeu, um dia Deus chega e fala assim: Moisés, esse povo é ruim demais, eu vou matar todos e vou te dar uma geração nova de bonzinhos. E Moisés fala: não, Senhor, aconselha a Deus, não faz isso, os outros povos vão achar que o Senhor é um Deus ruim. E Deus acata o conselho de Moisés e não mata. Mas Moisés agora ele não ia poder mais entrar na terra de Canaã. Então ele pede para que o povo, para que os pais, para que todo mundo aprenda as leis e passe para os seus filhos. Repita com persistência, passe na hora do almoço, no caminhar, no deitar, no levantar. Moisés sabia que ensinar Israel que o Senhor era o único Deus era extremamente importante, porque eles estavam entrando em uma terra idólatra. Enquanto os israelitas estavam no deserto, conviviam entre si o povo de Deus. Na terra prometida, porém, eles se deparariam com muitas religiões pagãs. Deus foi claro ao dizer que Israel era um povo santo, separado, que não devia se misturar com os povos de Canaã. Deixa eu ver se eu peguei esse versículo aqui. Não, ele é muito grande. Dá para você abrir aí? Deuteronômio 7, do versículo 1 ao 7. Ou seja, o que era o problema, queridos? O povo sempre tinha habitado entre os crentes. Por isso que eu digo, viver em uma comunidade toda que ela é crente é fácil, é normal. Mas viver numa comunidade, numa cidade onde muitos são idólatras, como nós vivemos, é aqui que provamos ser verdadeiro. Quantos cristãos nós não vemos? Ah, mas não tem nada a ver. Ah, mas fazer isso não tem nada a ver. Ah, mas ficar com a menina não tem nada a ver. Ah, mas ficar com o menino não tem nada a ver. Ah, mas isso é coisa do passado. Ah, não dormir com o namorado é coisa do passado. Não, queridos. Essa idolatria, essa prostituição do sistema de hoje tem impedido muitas pessoas de serem verdadeiros e ir para o céu, hein? Cuidado com isso. Além dos mandamentos, Moisés também transmitiu ao povo as outras leis moral, as festas e os cerimoniais que Deus já havia estabelecido para Israel. Olha o comentário: para esclarecer a importância das leis e da obediência a cada uma, pergunte aos alunos o que aconteceria se todos avançassem o sinal vermelho ou se dirigissem por qualquer lado da rua. As leis servem para proteger a vida, preservar a saúde e manter a boa convivência. Está vendo, queridos? Para que serve a lei? Pergunta para os teus alunos, para que serve a lei? A lei serve para nos orientar. Se não tivesse uma lei que era proibido matar, imagina qualquer discussão, qualquer um poderia matar. Se não tivesse roubar, imagina você ter um bem, outro pegaria o teu bem. A lei serve para nos proteger. Tópico 3. Possuindo Canaã. Era preciso esclarecer aos israelitas que um novo estilo de vida os aguardava e que nada seria como antes. Moisés os alertou: não fareis conforme tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos teus olhos.
Olha na NVI, queridos. Vocês não agirão como os que estão agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende. Então Moisés estava dizendo assim para o povo em Deuteronômio: olha, vocês não vão fazer do jeito que esse povo vai estar fazendo, não. Do jeito que alguns estão fazendo aqui, não. Vocês não vão fazer assim. Vocês são povo diferente. O povo de Israel teria uma vida totalmente regida pelos princípios de Deus, em segurança, pois o Senhor lhes daria descanso de todos os inimigos. Olha lá, Deuteronômio 12, versículo 10. Mas vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá como herança. E ele lhes concederá descanso de todos os inimigos que o cercam, para a segurança, para que vocês vivam em segurança. Olha qual que era a promessa de Deus: dar uma terra que mana leite e mel e depois dar descanso. Mas o povo, se você notar, raramente teve descanso, porque sempre caía em pecado. E os inimigos vinham porque Deus permitia, porque eles não eram fiéis. Olha, estão partindo para o final, hein? Vamos pensar juntos? Deus estava dando aos israelitas uma terra com cidades boas. Olha só, se você ler isso daí inteiro, lá em Josué você vai ver que a conquista, eles conquistavam as terras e as cidades já estavam prontas. Eles não precisavam construir cidades. Os povos eram vencidos e a cidade era deles, cidade nova, construída, a muralha, não precisavam levantar tijolos que eles não construíram, em casas fartas de coisas que eles não produziram, com cisternas que eles não cavaram, com vinhas e oliveiras que eles não plantaram. Olha lá, o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês. Terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos. Olha a promessa de Deus. Deus estava prometendo: olha, eu não vou dar uma terra destruída para vocês. Eu não vou colocar vocês num lugar para vocês trabalharem como trabalhar no Egito, construindo tijolos para edificar casa. Mas a terra que eu vou dar, além de ser boa, vou te dar ela cultivada. Eu vou dar ela com bens já nas suas casas, com móveis. Vou te dar ela cercada, com telhado. Olha que Deus! Em troca disso tudo, porém, Deus exigia deles uma nova postura. Então presta atenção. Deus deu, mas precisava de uma nova postura. Talvez a tua bênção não chegou ainda porque a tua postura ainda é de antigamente. Talvez você ainda tenha vivido como se estava no mundo ainda. Segundo as regras específicas quanto ao estilo de vida que teriam no novo lar, há algumas coisas demais nisso. Foi uma pergunta, né? Há alguma coisa demais nisso? De Deus querer um novo lar? O Senhor indicaria também um local para adoração, diferente de todos os outros que eram usados para os deuses pagãos daquela terra. A ordem expressa de Deus era que os israelitas destruíssem tudo que se relacionava à idolatria. Está lá em Deuteronômio 12, do 1 ao 7. Ainda como forma de adoração a Deus, eles teriam que observar as leis como não comer animais impuros, separar o dízimo de tudo que possuíam, cancelar as dívidas após 7 anos, libertar os escravos após 7 anos de serviço, separar os primogênitos dos animais para Deus e se reunirem para relembrar os feitos de Deus nas principais festas solenes, como a Páscoa, a festa da semana, a festa dos tabernáculos, que está lá do Deuteronômio capítulo 14 ao 16. Olha, eles iam entrar, eles iam ganhar tudo de mão beijada. Eles não iam suar para comprar, para construir nada. Eles iam ter até campo cultivando e produzindo vinhas e produzindo azeitonas, mas eles tinham que cumprir determinadas coisas, que era para o seu próprio bem. Olha o que o comentarista diz: assim como o povo de Israel devia mudar o seu estilo de vida ao entrar em Canaã, nós também precisamos adotar um novo estilo de vida ao aceitar a Cristo como Salvador, pois a nossa vida deve estar sempre pautada na palavra de Deus e nos seus princípios. Eis a questão: você tem vivido completamente diferente de quando você vivia antes de aceitar Jesus? Sua vida tem sido completamente diferente da vida do que não é crente?
Se não tem sido completamente, está errado. Está errado. Estamos partindo para algo errado. Deus nos chamou como sal, como luz, diferentes. Entenderam a lição de hoje, queridos? Vamos para a conclusão. Enquanto eu estou na conclusão, eu acredito que dá tempo de você comentar alguma coisa embaixo aí para mim, dá tempo de você falar qualquer coisa aí, dá tempo de você curtir, dá tempo de você encaminhar nas tuas redes sociais, nos grupos da tua igreja. Então vamos lá. Conclusão. O livro de Deuteronômio apresenta o momento que a nova geração de israelitas é colocada diante do mesmo Deus que conduziu seus pais ao longo da peregrinação, os quais foram desobedientes ao Senhor. Então, olha, aqueles pais desobedientes, tá aí porque não entraram na Canaã, e por causa disso morreram no deserto. Os jovens israelitas precisavam entender o motivo pelo qual seus pais foram impedidos de entrar na terra prometida, para que não cometessem os mesmos erros de seus antepassados. Por isso, Moisés pontuou todas as atitudes erradas tomadas por eles e lhe disse: o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Deuteronômio 4:24. Deus requer de nós obediência à sua palavra, a fim de que sejamos por ele abençoado. Quer ser abençoado? Quer que a benção corra atrás de você? Procure fidelidade com Deus. Ore todos os dias, medite na palavra todos os dias, descubra onde você tem errado, faça a sua expiação dos seus pecados diariamente com Deus, purifique de tudo que é mal, ore pelo fruto do Espírito e você vai ver que Deus vai te abençoar o tempo todo. Olha o tema da última lição, lição 13, as últimas palavras de Moisés. Está no finalzinho de Deuteronômio, a base bíblica, o capítulo 11, e os versículos do 28 e 30. Versículo-chave: escolha, pois, a vida para que vivas, tu e tua semente, amando ao Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele. Deuteronômio 30, versículos 19 e 20. Esse texto é lindo, queridos. Deus diz para eles que coloca diante deles a bênção e a maldição, a vida e a morte, mas Ele não obriga o povo a escolher. Ele diz: escolhe a vida para que vá bem. Que Deus maravilhoso. E aí, queridos, posso ganhar um comentário de vocês de como que foi essa aula? Gostaram dessa aula? Gostou do nosso estudo? Gostou desse tempo junto aqui? Também pequeno, essa aula mais rapidinha aqui ainda, ó, 32 minutos para 33, uma aula pequena. Então, viu que nós aprendemos até no começo dessa lição? Repetição. Que tal repetir essa aula? Que tal assistir 2 ou 3 vezes na semana antes da tua aula no domingo? Vai te ajudar muito, tá bom? Vamos orar? E te espero na última lição. Deus meu, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, querido Papai, obrigado, Senhor, por essa aula maravilhosa, por falar conosco, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por trazer à nossa memória, Pai, revelações da palavra, por nos ajudar, nos instruir. Ajude-nos, Senhor, a entender que a repetição é a chave, Senhor, da vitória, e a obediência é a chave do nosso sucesso. Ajude-nos, Senhor, incomode-nos, Espírito Santo, para que nós possamos todos os dias estar envolvidos na Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.